Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, hoje, dia 26 de setembro, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. É uma alegria estar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor. Deus te dê muita graça, muita paz. Hoje, dia 26 de setembro, segunda-feira, da 26ª semana do Tempo Comum, esse dia que é o dia do Rosh Hashanah. Hoje e amanhã é o dia do Rosh Hashanah, festa das trombetas. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo dia. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua bênção, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus amado, pela tua imensa graça. Obrigado pela noite de sono que tivemos. Agora, Senhor, abençoe, Pai amado, esse santo dia. Seja um dia muito feliz, muito abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Nancy de Oliveira, Rodrigo Sardinha, Patrícia Sá, Claudinha, Tereza Pereira, sejam todos bem-vindos. Suzete Pogian, querida Renata Roque, que maravilha. Amada Renata Roque, Patrícia Sá, nossos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Maria Paula, Tereza Pereira, que bom estarmos juntos nesta manhã especial. Gessé e Carmen, uma bênção do Senhor, a paz do Senhor Jesus seja com vocês nessa manhã. Querida Eni, Herodia e Davi, que bênção. Márcia Valéria, olha que maravilha. O Senhor abençoe a vida de vocês nesse dia tão especial. Uma alegria de Deus. Amém. Elonede Cabral Maia, Deus abençoe Elonede. Deus abençoe Jussara Tex. Deus abençoe você que vai assistir pelo YouTube. Deus abençoe o Valmir. Deus abençoe o Livingston. Deus abençoe nossa irmã Denise Vieira e Marcos. Suzy Fausto. Deus abençoe nossa querida Marisa. Deus abençoe nossa querida irmã e irmão Maria Neuza. Todos que vão assistir depois no nosso YouTube, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos, vamos então ler o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje é Lucas 9, 46 a 50. Irmã Nathalie, Liz e Alex, Irmã Lu, Irmã Júnior, Irmão Júnior, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma maravilha estarmos juntos. Vamos ler o Evangelho de Lucas 9, 46 ao 50. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é o que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. Nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. De Lamar, graças a Deus, Mateus Soares.
Senhor, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho lido, por esse momento santo e especial na Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção da Tua palavra essa manhã. Nós te glorificamos. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, querida Diná, Maria Lúcia Daniel, Jussara Tex, graças a Deus. Irmãos e irmãs, ontem, ao pôr do sol, começou a festa do Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Essa palavra significa o cabeça do ano. É o dia também do Yom Teruah, ou seja, festa das trombetas. E o mais interessante que das festas judaicas, das festas não judaicas, das festas do povo hebreu, de Levítico, a festa das trombetas, ela é uma festa sem nenhuma explicação. Você lê lá Levítico capítulo 23, versículo 24 e 25, o capítulo que fala das festas. Quando fala das festas das trombetas, em algumas Bíblias tem até um cabeçalho assim, é festa do início do ano. Outras não tem nenhum cabeçalho, e quando você lê, você pensa que trata-se da festa de Pentecoste. Mas é uma festa do povo de Israel que não tem explicação bíblica. Deus só manda nesse dia eles tocarem a trombeta, ter um dia solene, um dia muito solene. Como é uma festa da lua nova, eles tinham dificuldade de saber a data. Então eles começaram a comemorar em 2 dias. Então o Rosh Hashanah é comemorado hoje e amanhã. Começou no pôr do sol de ontem e o segundo dia começa no pôr do sol de hoje. Com o passar dos tempos, os rabinos começaram a entender que essa festa tratava-se da chegada do grande rei. E o Novo Testamento, então, vai trazer uma revelação. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo e o Novo Testamento nos ensinam que a festa das trombetas anuncia a vinda do Rei, do Messias, que virá para buscar a igreja, que virá para ressuscitar os mortos, que virá estabelecer o novo céu e a nova terra. Então é muito bacana, porque essa festa hoje, vivida pelos judeus, como a festa do início do ano, como a festa da criação, para nós refere-se à festa da nova criação, do novo céu e da nova terra, o dia que a trombeta tocará e o Senhor buscará a sua igreja. Amém? Então nós sabemos disso. O Senhor tocará a sua trombeta e a igreja, estará voltando. O Senhor tocará no sentido de mandar o anjo tocar e a igreja estará voltando para a sua casa. Em breve Jesus buscará a sua igreja, em nome de Jesus. Mas como nós vivemos hoje aqui na terra como igreja? É interessante que o Senhor escolhe 12 apóstolos. O Senhor escolhe 12 apóstolos. Assim como Deus escolheu 12 tribos de Israel. O Senhor escolhe 12 apóstolos. E os apóstolos tinham uma briga interna. Eles queriam saber quem era o maior, no sentido de quem representava Cristo, quem representava o Messias, quem era o porta-voz do Messias. O que era um porta-voz naquela época? Quando você recebia
Uma pessoa que representava um rei, ele era o embaixador, não é? Ele representava um país, ele representava um reino, ele representava uma nação. E quando você recebia essa pessoa, você estava recebendo aquela própria nação, aquele próprio rei. A pessoa chegava com status, olha que coisa interessante, com status daquele rei e daquela nação. E agora os apóstolos estão caminhando e discutindo entre si quem era o maior nesse sentido de representar o status de Cristo. Quem é o maior? Amado, Jesus envia os 12 com poder para, no nome dele, expulsar demônios, curar enfermos, anunciar a chegada do reino de Deus. Todos eles igualmente receberam esse status de representar Jesus numa aldeia, numa cidade. Eles tinham que estar felizes com isso, mas eles não estavam. Eles estavam preocupados para saber quem era o maior, quem mais representava, quem mais tinha autoridade, quem mais carregava, nesse contexto sociológico, o status de Jesus. Por isso que o Evangelho diz assim, olha, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha a discussão deles. Quem de nós é o maior? Quem representa Jesus ao ponto de ser o porta-voz de Jesus? Aquele que é realmente o representante de Jesus, que carrega o status de Jesus, que representa Jesus nesta nossa sociedade. Quem é o cabeça? Quem é o porta-voz? Quem é o maior? Amado, hoje nós celebramos a festa das trombetas, não é? E em breve a trombeta soará, a igreja será arrebatada. E hoje você fica vendo também, no meio protestante, no meio evangélico, uma discussão. Qual é a igreja mais avivada? Qual é a igreja que representa o avivamento de Deus nesses últimos dias? Qual é a igreja que representa o mover de Deus nesses últimos dias? Você vai assistir vídeos de igreja de referência por serem grandes, né? E elas falam, olha, nós estamos representando o novo de Deus hoje, o novo mover de Deus hoje. Aí aparece uma outra grande e diz, não, nós estamos representando o novo mover de adoração de Deus para esses últimos dias. É assim que Deus quer fazer, não é? E aí você percebe uma carnalidade dentro dos movimentos evangélicos. Uma carnalidade onde um deseja ser mais importante do que o outro, deseja representar Jesus mais do que o outro, deseja representar o mover do Espírito Santo mais do que o outro. E a Bíblia diz, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Gente, essa discussão é atual. Essa discussão, infelizmente, nós continuamos vendo, não é? Qual é a igreja que mais representa Jesus? Qual o movimento que mais representa o avivamento? Eu amo o discipulado, amo o discipulado, fazer discípulos, reunir em células. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu lembro, pelo menos há 20 anos atrás, ou há 26 anos atrás, quando começou esse movimento, uma roupagem nova, não é? Uma das coisas que existia nesse movimento, uma das especificidades, era que era um movimento que desconstruía todos os outros movimentos.
Esse é o mover de Deus. Essa é a reforma de Deus. Essas igrejas que não seguem esse movimento estão fora. Não vão crescer, vão fechar as portas. Eu lembro que eu era pastor do Castrioto, há 27 anos atrás, e eu fui abordado por um outro pastor de uma outra igreja, dizendo, olha, a igreja que não seguir esse movimento, em breve fechará as portas. Não é? Esse é o grande movimento. Então, irmãos e irmãs, olha o que os apóstolos estavam vivendo. Era justamente isso. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria maior. Olha que discussão mundana, carnal, diabólica, infernal. Uma discussão que não pode existir. Quando Jesus olha para a terra, ele vê uma igreja. Ele não vai arrebatar as igrejas. Ele vai arrebatar uma igreja. No dia do Yom Teruah de Deus, no dia da festa das trombetas de Deus, quando o anjo vai tocar a trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesse dia, Jesus não vai buscar as igrejas, ele vai buscar a sua igreja. Olha que coisa linda, não é? Então, irmãos e irmãs, quando Deus olha para o planeta Terra, ele vê uma igreja. Uma igreja que está em todo o planeta Terra. Não é? Ali está uma congregação com 6 pessoas. Ali está uma congregação com 6.000 pessoas. Ali está uma congregação com 20.000 pessoas. Ali uma congregação com 10 pessoas. Jesus olha e vê uma igreja. Não é uma igreja com 6.000 pessoas. É uma igreja com 6.006 pessoas. É a totalidade dos salvos, dos lavados e remidos no sangue de Jesus, daqueles que se reúnem para tomar a Santa Ceia, que se reúnem para celebrar e receber a palavra, aqueles que vivem no mundo evangelizando, vivendo o Evangelho e congregando para tomar a Eucaristia e celebrar em unidade a presença do Cristo vivo no meio da igreja. Por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade, é casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, como diz Paulo para Timóteo. Então Deus, quando olha, ele vê uma igreja. Ah, pastor, estou muito triste porque minha igreja tem 6 pessoas. Olha, minha igreja é a melhor do mundo, ela tem 10.000 pessoas aqui congregadas. Amado, Deus não vê isso. Deus vê a igreja. Mas os discípulos, como eram seres humanos, como eram falhos, como todos nós, nascidos escravos do pecado, temos uma inclinação para o pecado, temos uma inclinação para fugir do projeto de Deus. Se não fosse a graça de Deus, ninguém seria convertido, não haveria santos nem santas, não haveria santificação, tudo isso é pela graça. Pastor, estou há 10 anos caminhando em santidade, por causa da graça, sempre por causa da graça, não é? Mas, como esses irmãos eram humanos, surgiu entre os discípulos uma discussão, qual deles seria o maior? Olha que coisa, qual deles seria o maior? Não é? Eu conheci uma igreja que elas cantam um cântico só em hebraico. Ele se sente assim a maior igreja do mundo. Essa era a discussão deles. Quem é o maior? Mas Jesus, sabendo, versículo 47, o que passava no coração deles, pegou uma criança e colocou junto de si. Lembra o que eu disse? Eles estavam discutindo e pensando, quem de nós
realmente representa Jesus? Quem aqui é o mais influente? Quem é o cabeça do grupo? Quem é o maior? Talvez Tiago falou assim, eu sou maior. André falou assim, nada disso. Jesus me encontrou antes de ter encontrado Pedro. Não é? Talvez Judas até tenha dito, eu sou maior porque eu sou o tesoureiro do grupo. Eu represento mais. E eles brigavam entre si. Quem é que representa Jesus? Não é? Hoje o pessoal está brigando. Quem é o verdadeiro apóstolo hoje? Porque tem tantos apóstolos. Não é? Quem é o apóstolo que representa o reino? Diante, amado, dessa bobagem humana que os apóstolos criaram, Jesus pega uma criança e diz, olha, quem me representa é essa criança. Olha que estratégia pedagógica do Senhor Jesus. Uma estratégia pedagógica para desconstruir essa ideia maluca de que eu falo melhor, então eu sou maior, minha igreja tem mais membros, então minha igreja é melhor, nosso louvor é mais caro, mais bonito, então nós somos melhores. Olha que coisa, nós trabalhamos com isso, então nossa igreja é mais relevante. Jesus desconstrói isso tudo, pegando uma criança e trazendo para junto de si. Quem é, uma vez que Jesus anuncia o reino, a pergunta dos apóstolos era, quem é o maior nesse reino? Quem é o porta-voz desse reino? Quem é o embaixador desse reino? Quem é a principal pessoa desse reino? Jesus, então, é até engraçado, né? Ele traz uma criança e diz, olha, aqui está. Olha o que Jesus diz, preste atenção nessa frase, que tem a ver com diplomacia, olha. E lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe o que me enviou. Olha que coisa interessante, gente. Muitas vezes a gente lê esse texto falando da humildade da criança, da importância de receber a criança. Tudo isso é bom e verdadeiro. Mas no contexto aqui não tem essa referência. Nesse contexto aqui é questão de uma embaixada do grupo dos apóstolos. Quem representava Jesus ao ponto de receber aquela pessoa, estava recebendo o próprio Jesus. E Jesus fala, olha, essa criança, quem receber essa criança vai me receber e quem me recebe, recebe o Pai. Vocês estão discutindo entre vocês quem é o maior, quem é o mais importante, quem me representa mais, não é? Quem é aquele que for recebido recebe a mim. Mas eu estou mostrando essa criança, olha, quem receber essa criança me recebe e recebe o Pai que me enviou. Jesus está dizendo o seguinte, não é por causa da sua qualidade, não é por causa da sua capacidade, não é porque você vem em primeiro lugar, por causa da sua primogenitura apostólica, nada disso. Nada disso. É unicamente pela graça. Você representa Cristo, Pastor Lano, unicamente pela graça. Pela graça, você representa o Senhor. Não pelos diplomas que você tem, não pelos vários idiomas que você fala, não pela formação teológica boa que você tem. Não é por causa disso que você representa Jesus. Não porque a sua igreja tem 10 mil membros. Não. Você representa Jesus pela graça de Deus. Assim como aquela criança. Olha, maior aqui é a criança. Quem receber essa criança me recebe. Essa criança, então, será o meu diplomata. Essa criança será o meu embaixador. Quem receber essa criança, recebe a mim. E quem me recebe, recebe o Pai. Que coisa interessante, gente.
Isso é tremendo, essa palavra do Senhor. Não é? Você, Jenson, você representa Jesus unicamente por causa da graça. Não é quem é o maior, não é quem é o mais importante ou mais relevante, mas para Jesus Cristo, o maior, o que representa, é aquele que a graça escolheu, aquele que foi acolhido pela graça, aquele que também disse sim à graça. Mas os apóstolos, sendo mundanos ainda, carnais, eles vão discutindo para saber quem é o maior, quem é o diplomata, quem é o que representa o reino. Jesus tem, quem me representa agora é essa criança. Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. E aí o Senhor Jesus, ele diz assim, porque aquele que for menor entre todos vocês, esse é que é grande. Isso significa, irmãos, que eles estavam caminhando e discutindo para ver quem era o maior, baseado em critérios humanos. Talvez qual foi o apóstolo que chegou primeiro, talvez qual foi o apóstolo que fez mais milagres. Lembra que eles tinham sido enviados para expulsar demônio e curar enfermo? Talvez eles vinham se gabando entre si, olha, eu curei 40, eu curei 58, puxa, eu só curei 10, então você é pequeno, não é? Talvez baseado nessa realização da missão, talvez baseado na casa que eles foram acolhidos, talvez baseado no número de aldeias que os receberam. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram assim, mas eles criaram na cabeça deles um critério. Quem é o maior? Quem realmente representa Jesus? Jesus, com essa criança, ele está dizendo assim, quem é menor aqui? Em idade, em tamanho, em conhecimento, em realizações, é a criança. Mas Jesus diz, olha, aquele que for menor de todos vocês, esse é que é grande. Então, irmãos e irmãs, o segredo espiritual é você ser um irmão menor. Olha a palavra, porque aquele que for menor entre vocês, esse é que é grande. Então não permita que Satanás mude isso no seu coração. Você não é grande pelas realizações que você tem. Você não é grande pelos diplomas que você conseguiu acumular. Você não é grande porque o seu carro novo é do ano 2023. Você não é grande, não. Você é grande por ser o menor. Agora, esse menor é no coração. A vontade de Deus é que você cresça, que você faça obra, que você realize, que a igreja cresça, que você como empresário, como profissional, realmente venha expandir, venha ser bênção para a sociedade, venha ser muito abençoado, não é? Mas que o coração continue sendo um coração humilde e pequeno, porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Esse menor, querido, é humilde. Amado, é aquela pessoa que conserva o seu coração na total dependência de Deus. É aquele que olha para o Evangelho e diz assim, eu ainda tenho um percurso longo para caminhar. Eu preciso muito crescer espiritualmente, não é? Suponhamos que a sua igreja cresça muito, mas você continue com esse coração humilde, dependendo do Senhor.
Amada, minha oração tem sido: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Amado, não deixe nenhum momento que o orgulho, a prepotência, a vaidade ministerial, eclesiológica, doutrinária entre no seu coração. Continuamos escravos do pecado, mas pela graça de Deus fomos salvos, redimidos, santificados. Pela graça de Deus nascemos de novo e fomos livres da maldição da lei. Tudo pela graça. Um dia a trombeta vai tocar, seremos arrebatados pela graça. Um dia ressuscitaremos dentre os mortos pela graça. Um dia estaremos naquele banquete celestial, nas bodas do Cordeiro, pela graça. Um dia participaremos com Cristo, como dizia John Wesley, do milênio, pela graça. Amada, nossa vida é uma vida baseada na graça de Deus. Então Jesus mostrando, olha, quem me representa aqui não é Pedro, não é Mateus, quem me representa é essa criança agora. Quem receber essa criança me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Pronto. Não é Mateus, não é Simão, não é Tiago, não é André, não é Pedro, é essa criança. Aí Jesus diz, olha, porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse que é grande. Quem é grande no reino de Deus? Bem, depende dos critérios. Não é? Depende do instituto de pesquisa. Olha aí, para o mundo, grande segue alguns critérios. Para Deus, pastor Orlando, são outros critérios. Talvez para o mundo, alguém aqui pode ser considerado fracassado, derrotado, medíocre, pequeno, não é? Para o mundo. Mas Jesus não segue os critérios do mundo. Jesus, a forma que Jesus tem de nos medir, a forma que Jesus tem de mensurar a nossa vida, não é a forma como o mundo faz. Ao ponto de Jesus falar, aquele que for menor de todos entre vocês, esse aqui é o grande. A palavra humildade, no nosso português, tem a ver com humus, com terra de minhoca. É saber que eu estou pisando nessa terra, sou comedor de arroz com feijão. Dependo de Deus, dependo do céu, dependo do reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos e irmãs, que em seguida João toma a palavra e disse. Lembra que eles saíram em missão? Jesus manda eles saírem em missão. Nessa missão, eles encontraram um homem expulsando o demônio e curando enfermos em nome de Jesus, mas que não pertencia ao grupo dos 12. Lembra, Jesus tinha os 12, Geisa, e tinha uma multidão de discípulos. Provavelmente um desses discípulos, olhando, foram também e começaram a expulsar demônio e curar enfermos. Mas não era um dos 12. Então, em seguida, João toma a palavra e disse. Em outros, nos evangelhos sinóticos, esse texto aqui, ele é uma outra perícope. Mas eu gostei de ver que aqui no evangelho de Lucas é uma sequência, não é uma outra perícope, está dentro da mesma passagem. Olha, João tomou a palavra e disse, mestre, vimos certo homem que expulsava demônio em seu nome, mas o proibimos de fazer isso,
porque não segue conosco. Vamos transformar agora o colégio apostólico aqui numa denominação, não é? É essa carnalidade denominacional que tem prejudicado o reino de Deus. Olha, não é da minha congregação, não é da minha profissão de fé, não congrega no mesmo rótulo denominacional, então nós proibimos, porque não segue conosco. Olha que coisa tremenda, querido. Essa arrogância de João, esse exclusivismo dos 12, é muito comum hoje em dia. Não é de uma igreja histórica, não presta. Não é de uma igreja nova, nada disso, querido. Jesus tem uma igreja, a igreja é santa, é coluna e baluarte da verdade, é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. E não importa se é uma igreja pentecostal lá no alto daquela montanha, não importa se é uma igreja linda de pedra, toda decorada lá na estrada. O importa, irmãos e irmãs, que são homens e mulheres que amam a Deus, que estão congregados, tomando Eucaristia, aprendendo a palavra e fazendo novos discípulos e discípulas. Uma vez eu lembro conversando com o pastor Orlando, né, pastor Orlando? Eu falava para ele assim, igreja são discípulos e discípulas reunidos, não espalhados, reunidos, tomando a Santa Ceia, sendo instruído na palavra, celebrando a Deus e fazendo novos discípulos. Ponto final. Isso é igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu presente, olha, reunidos em meu nome. Eu não sou igreja sem congregar. Eu só sou igreja se eu estiver reunido e congregando, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Como é importante a gente estar nessa congregação de fé. Não é? Debaixo, eu lembro de um rapaz e uma moça que eles pararam de vir à igreja. E eles não falaram o porquê. Né? Eu dizia assim, vocês precisam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Vocês precisam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu lembro quando eu estava em Ji-Paraná, uma irmã e a filha dela foram para Portugal, para Lisboa. E eles continuaram congregados conosco, lá em Ji-Paraná. Eu mandava o roteirinho de célula para eles lerem. Né? Mesmo distante, eles estavam congregados. Nós temos o caso da Suzy e do Fausto, que são membros da nossa igreja, moram nos Estados Unidos, estão congregados conosco. Estão se alimentando da palavra, estão recebendo essa graça, né? Mesmo distante. Nós precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. Eu lembro até hoje lá em Ji-Paraná, fui convidado para ir na casa de uma menina, né? Ela, o esposo dela, e ela tinha uma célula grande. O pastor fechou a igreja e foi embora. Ficaram-se 14 pessoas perdidas na cidade. E aí eu sabia que eles tinham uma reunião. E eu fui, me chamaram, eu fui lá. E eu falei para ela, Eliane Rossieri, falei, olha, enquanto vocês não estiverem congregando em nenhuma outra igreja, eu vou ser a cobertura espiritual, vou ser o pastor de vocês aqui, para estar orando por vocês, até vocês encontrarem uma igreja para vocês congregarem. Enquanto não congregar, eu vou estar tomando conta de vocês. Não é importante, irmãos, nós estarmos nessa cobertura espiritual. Agora, o que os apóstolos fazem? Um homem com fé sai expulsando demônios no nome de Jesus, provavelmente curando enfermos,
Ele ouviu Jesus enviar os apóstolos, ele foi junto. Ele foi junto, não é? Foi por um caminho, o outro, daqui a pouco se encontraram na frente. O que está fazendo aqui, rapaz? Estou expulsando demônio em nome de Jesus. Não, está proibido. Você não pertence aos 12, está proibido. Olha que arrogância, hein? Você não pertence ao G12, está proibido. Esse grupo dos 12 apóstolos aqui. Nenhuma referência ao G12. Você está proibido, não é? E Jesus diz assim, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O apóstolo Paulo está preso em Roma, segundo alguns comentaristas, é Roma que ele está preso. Ele escreve aos Filipenses, dizendo pessoas que pregavam o evangelho por interesse próprio, outros pregavam o evangelho para que a prisão dele fosse mais agravada. Ele falou assim, não importa, o importante é que o evangelho está sendo anunciado. Amados irmãos e irmãs, o importante é que o reino de Deus está sendo anunciado. O importante é que Jesus em breve voltará. O importante é esse Yom Teruah, ou seja, o toque da trombeta. Em breve as trombetas irão tocar. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Festa das trombetas, que é hoje e amanhã, celebra exatamente isso. Isso que é importante. Quem é o maior? Quem é o mais relevante? Né? Quem representa mais? Mas o importante é que a trombeta vai tocar. E nós, como igreja de Cristo, seremos arrebatados. Então, duas coisas. Preserve a sua fé. Preserve a sua fé. Não negocie a sua fé. Não jogue fora a sua fé. Não abra mão da sua fé. Segundo, congregue. Você precisa congregar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia. A questão não é quem é maior, quem é menor. Eu estou congregando uma igreja de 6 pessoas. Poxa, estou congregando uma igreja de 10.000 pessoas. Não importa. Preserve a sua fé e continue congregando. Em breve a trombeta vai tocar e Jesus voltará. Imagina, mãe, se a trombeta tocasse no dia da festa das trombetas. Aí seria uma coincidência, né? Uma coincidência profética, Orlando. Então, quem sabe a trombeta não vai tocar hoje, hein? Glória a Deus! Então, preserve a sua fé e continue congregando. Amém? Não deixe o diabo falar assim, aquela igreja lá é maior do que a minha. Nada disso. Jesus só tem uma igreja. Olha que coisa maravilhosa. Né? Preserve a sua fé, continue congregando. A sua vida é abençoada em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa santa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa graça de viver essa espiritualidade da festa das trombetas. Esperando o dia que o Senhor tocará a trombeta, mandará o anjo tocar a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Muito obrigado, Deus, pela tua bênção, pela tua graça. Queremos viver essa linda espiritualidade na tua presença. Continue conosco, abençoe o povo judeu, que eles tenham um ano doce e bom, que eles sejam abençoados por ti. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Deus, e que eles encontrem Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Pai, muito obrigado pela tua presença. Sê conosco nesse santo dia. Queremos viver essa palavra. Queremos preservar a fé e continuar congregando para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém, irmã Lúcia? Amém, irmãos e irmãs? Vamos então fazer a intercessão agora. Coloca aí a pessoa que você precisa, não é? Que seja abençoada. Esteja intercedendo também, irmãos, porque sexta-feira agora será nosso primeiro projeto Gestante Feliz às 15 horas na igreja. Nós vamos estar recebendo 12 gestantes. Essas gestantes vão estar recebendo, não é, uma banheira com enxoval de bebezinho. Nós vamos estar evangelizando, orando por elas, tendo uma tarde feliz, dando lanche reforçado para elas. Então esteja orando para que a gente consiga, não é, abençoar verdadeiramente essas jovens gestantes. Nós temos gestante de 15 anos, a mais nova, e a mais velha de 39 anos. São quantas meninas, mãe? 6. São 6 meninas, 3 homens e as outras 3 indefinidos, né? Nós não sabemos qual o sexo. Então, vamos estar orando ao Senhor para o Senhor abençoar esse projeto. Se você quiser nos ajudar, procure a Marisa, tá bom? Muito bom, vamos então agora fazer essa oração intercessória. Um beijo para Madalena, lá no Rio de Janeiro, orando pela Madalena, pelo Davi, né, Davi? Só agradecendo a Deus. A Ivete, a Moisete, a Luzia escutam e participam, e a Maria também, do nosso Evangelho do Dia, não é? A Marina, lá no hospital, tem acompanhado. Vamos orar pela Maria e o Osmar, orar pela Gisele. Gisele também tem acompanhado o Evangelho do Dia. Gisele que sofreu AVC, né, Gisele? O Giovanni também tem acompanhado, não é? Glória a Deus pela vida do Giovanni. Então vamos orar pela Jussara, pelo D'Amico lá em Petrópolis, pela Ellen, por todos que necessitam da nossa oração. A Mônica Rufino pede oração por Juan Luiz, não é? Aí, olha que maravilha. A Jane, né, Jane? Pedindo pela sua família, sua filha Raquel, sua visão. Ô, Jane, você tem que me chamar para o casamento da Raquel, hein, Jane? Eu abençoo esse casamento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém diz assim, o mais importante é o noivo? Não, o mais importante é a bênção. Se Deus abençoar, aparece tudo. Aparece o noivo, aparece a casa, aparece o emprego, aparece a saúde, aparece tudo. Então o mais importante não é o noivo, é a bênção de Deus. Se Deus abençoar, aparece tudo. Até o bolo aparece com cajuzinho. Amém? Pela cura também. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, ó Pai, nesse momento, colocando na Tua presença, Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, todos os pedidos de oração. Pai amado, Gênison, lá em Aracaju, Tua filha, Pai amado, Suzy, Fausto, lá, Senhor, nos Estados Unidos, a Denise e o Marcos, lá em Portugal, Pai amado, a Sônia Santos, lá no Rio de Janeiro, e todos os irmãos e irmãs que aqui estão, Pai. Pessoas preciosas, abençoadas. Pai, toma conta, Senhor. Abençoa os olhos da Lídia, da minha irmã Carmen, da Eni Henrique. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nos dê um dia de prosperidade, um dia de portas abertas, um dia de bênção e de graça, Senhor. Abençoa as obras das nossas mãos. Venha sobre nós com a Tua graça, em nome de Jesus. Nesse dia, Pai, do Rosh Hashanah, que o povo judeu seja abençoado por Ti. Pai amado, abençoa principalmente os judeus messiânicos do mundo inteiro e aqueles que moram em Israel, moram em comunidades judaicas, moram, Deus amado, em condomínios judaicos e são pessoas que seguem Jesus e muitas vezes são tremendamente perseguidos dentro da própria comunidade judaica. Abençoa nossos irmãos judeus messiânicos, Pai, que estão hoje celebrando o Rosh Hashanah, o Yom Teruah. Pai amado, que eles possam ser muito felizes, comendo a maçã com mel, celebrando esse ano novo com muita festa. Pai amado, nos dê, Pai amado, um dia muito feliz, nos dê também um dia doce e bom, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Recebe a bênção aí. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tenha um dia doce e bom. Pastor Orlando, coma maçã com mel, meu filho. E guarda um pouquinho para mim, que eu amo maçã com mel. Tchau, pessoal. Feliz Rosh Hashanah.